Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui do cálculo da adubação orgânica. O Wesley postou ali, a maioria confirmou que o resultado deu o mesmo, mas para a gente fazer passo a passo, né? Então, um hectare vai ter 100 por 100 em área em metros quadrados. Então, 100 vezes 100 a gente tem 10.000 metros quadrados. E quando a gente multiplica pela profundidade, e nesse caso a gente falou de 20 centímetros, então em metros, 0,2 metros, a gente vai ter 10.000 vezes 0,2, 2.000 metros cúbicos. Então a gente tem o volume de solo. O volume de solo é 2.000 metros cúbicos. Mas para a gente calcular o que a gente viu aqui em cima, em peso, né? Quantas toneladas a gente tem no solo, a gente precisa da densidade do solo. Então, a gente falou que a densidade ali é 1,15. Então, para a gente transformar volume, a gente multiplica pela densidade, a gente vai ter o peso do solo. Então, se eu pegar aqui os 2.000 metros cúbicos e multiplicar por 1,15, eu vou ter 2.300 toneladas. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar com regra de 3. Né? A gente sabe que eu preciso elevar 8,33 toneladas para cada 1.000 toneladas. Então, 8,33 para cada 1.000. Quantas eu preciso para as 2.300 que eu tenho no meu caso aqui nesse solo? Quanto mais compactado tiver o solo, mais matéria orgânica eu vou precisar aplicar. Ele está muito compactado, ele tem um maior peso de solo. Estou fazendo essa regra de 3 aqui. Vocês fizeram lá, acho que deu 19, alguma coisa, né? Quanto que deu aqui? Deu 19,159. 159. Isso. Então, eu preciso de 19,159 toneladas de matéria orgânica. Então, 100 toneladas de matéria orgânica, de esterco, 100 toneladas de esterco orgânico de bovinos, possui 25 toneladas de matéria orgânica. Quantas toneladas de esterco bovino para elevar 19,159 toneladas de matéria orgânica? Então, é outra regra de 3. 100 vezes 19, dividido por 25. Vocês fizeram lá, deu 70 e... Quantas toneladas? 76,636. 76,636? Isso. De esterco. De esterco. Então, basicamente, talvez a parte mais complicada da gente trabalhar com essa adubação orgânica é montar a fórmula. Então, a gente precisa das informações. Quanto que eu tenho, para quanto que vai. Então, essa diferença de quanto que eu tenho para quanto que vai é o teor que eu vou precisar aumentar, a quantidade que eu vou precisar aumentar. Dependendo da densidade do solo, dependendo da fonte do esterco, eu vou ter essas variações. Então, normalmente, a gente trabalha até 20 centímetros. Alguns casos, dependendo da cultura, a gente pode colocar um pouco mais profundo, né? Um pouco mais, até 0,25 centímetros, 0,25 metros. Então, sempre importante levar essas características em conta. Aprendeu a montar a fórmula, não tem dificuldade, né? Essa fórmula, uma vez montada, é só substituir os valores e é bem rápido, né? Antes da gente terminar aqui antes de eu mandar a foto lá, o Wesley já tinha conseguido calcular toda a adubação. Então, a nossa atividade que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma delas vai valer 5 pontos, a gente já fez 2, já foram 10 pontos dos 30 de trabalho, e faltam, essa de hoje vai valer 10 pontos,
2 atividades, cada uma valendo 5, e vai ficar mais uma que vai ser para a semana que vem. Como a semana que vem a gente não tem aula remota, né? A gente não vai ter live, eu vou deixar disponível a videoaula para vocês, uma videoaula curta, e uma atividade valendo 10 pontos para compor os 30 pontos da segunda VA. A gente finaliza os trabalhos. Então, eu vou postar lá para vocês, lá no ambiente de aprendizagem, 3 análises de solo. E aí, dessas 3 análises de solo, vocês vão precisar fazer a recomendação de adubação orgânica, né? Então, sei lá, de 15 para 25, ou de 22 para 30. Então, eu vou colocar análise de solo reais, que eu tenho aqui, vou disponibilizar o print da análise de solo lá para vocês e falar, a amostra 1 é para ir para tanto, a amostra 2 é para ir para tanto, a amostra 3 é para ir para tanto, os valores de densidade, vocês calculam, pode fazer à mão e postar a foto, igual vocês fizeram da semana passada, ou se quiserem digitar e postar o PDF, vai poder disponibilizar lá qualquer um dos tipos de arquivo, PDF, foto, Word, vai estar todos eles disponíveis para vocês postarem. Beleza? Alguma dúvida nesse processo aqui, da gente calcular essa adubação orgânica? Se não tem, a gente dá continuidade aqui para a gente finalizar, a gente continuar falando sobre agora os matéria orgânica. Finaliza, a gente entra com os macronutrientes. Vou encerrar o vídeo aqui, sair por o celular. Pronto, agora eu volto aqui pelo computador. Beleza. Os macronutrientes, nós foram 2 ou 3 semanas de aula só sobre macronutriente, acho que 2 semanas. Em uma delas a gente falou sobre nitrogênio e fósforo, na outra sobre potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E eu trouxe aqui para a gente relembrar sobre cada um desses nutrientes, as principais características que são importantes. Então, quando a gente fala do nitrogênio, né, e aí eu queria que eu não trouxe, vocês podem ver que o próximo slide é o fósforo, tá vendo? Então, tá só nessa tela. Então, é importante que vocês vão anotando aí, porque aqui não vai ter muita coisa na tela, não. O nitrogênio, né? As funções do nitrogênio. A gente lembra que o nitrogênio ele é um elemento não orgânico, né? O primeiro elemento mineral. Quando a gente fala de macronutriente, voltando um pouquinho antes aqui, é importante lembrar que a planta são 16 elementos considerados essenciais. Desses 16 elementos, 3 são orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, e 13 são minerais ou inorgânicos. Esses 13 são divididos, aí alguns autores consideram 14, que entra também o níquel, mas a maioria deles consideram só 13. Desses 13, 6 são considerados macronutrientes, que a gente vai falar agora deles primeiramente, depois os micronutrientes. Esses macronutrientes são divididos didaticamente em macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, e macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre. Então, para cada um deles, eu lembro que a gente preencheu uma tabela, um quadro, com todas essas informações. Então, por exemplo, o nitrogênio ele é o elemento mineral necessitário em maior quantidade. A planta necessita, na maioria das vezes, por conta das funções dele, a planta necessita em maior quantidade. Então, ele tem como função, compõe proteínas, ele compõe a molécula de clorofila, né? Clorofila C55, H72, O5, N4, magnésio 1. Então, esses 4 átomos de nitrogênio são importantes para compor a molécula de clorofila. Além disso, ele faz parte do DNA e do RNA, por conta das bases nitrogenadas, dá o crescimento vigoroso para as plantas. Então, o nitrogênio ele é extremamente importante. Então, várias funções, né? Falando só apenas algumas. O nitrogênio também, a gente precisa saber para todos eles o tipo de mobilidade.
Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de movimentação. E essa movimentação que a gente fala, quando a gente está estudando essa última parte da disciplina, é a movimentação na planta. Então, o nitrogênio ele é muito móvel. Isso é importante porque quando a gente fala de sintoma de deficiência, a mobilidade influencia onde esse sintoma vai aparecer. Nutrientes móveis, os sintomas são nas folhas velhas. Nutrientes imóveis, os sintomas são nas folhas, mas nas partes mais jovens. Então, o nitrogênio ele é móvel. Se acabar o nitrogênio do solo, ele vai sair das folhas velhas, ele vai se movimentar para as folhas novas. Então, o sintoma vai ser verificado lá. Uma informação importante, então, se ele é móvel, é onde vai acontecer o sintoma de deficiência, nas folhas velhas. E o principal sintoma de deficiência de nitrogênio é uma clorose, falta de clorofila geral das folhas velhas. Também relaciona a forma de absorção. Eu lembro que a gente preencheu esse quadro e a gente fala que todos os nutrientes existem 3 formas de absorção: é fluxo de massa, interceptação radicular e a difusão. Então, o nitrogênio ele é absorvido por fluxo de massa, né? Perdão, por fluxo de massa. O Souza está com a cabeça pirando. Então, o nitrogênio ele tem essa grande importância para o crescimento das plantas. E a Jaqueline está pedindo para entrar. Então, é importante saber como que o nitrogênio ele vai ser absorvido pelas plantas também. Outra questão importante para todos esses nutrientes que a gente vai ver é o sintoma de deficiência que a gente já falou, né? Que é a clorose geral nas folhas velhas. Então, como que eu posso, por exemplo, fornecer nitrogênio? Se uma planta está com deficiência de nitrogênio, eu preciso fornecer nitrogênio para essa planta. Então, a gente precisa utilizar nutrientes que tenham nitrogênio na sua composição, fertilizantes que tenham nitrogênio. Então, os mais indicados é a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, todos esses nutrientes, esses fertilizantes, a gente viu na aula de fertilizantes, que são ricos em nitrogênio. Alguns mais concentrados, outros menos concentrados. A ureia, por exemplo, tem em média 45% de nitrogênio. O nitrato de amônio já tem 33%, o sulfato de amônio tem 20%, o cloreto de amônio tem 25%. Então, existem fontes diferentes de acordo com as características de solo. A gente vai ver isso na última parte da disciplina. E aí pode acontecer de alguém aplicar nitrogênio em excesso, né? E aí esse é um caso específico que eu coloquei, que é o que pode acontecer. Um crescimento muito grande da parte aérea e baixa produtividade. A planta entende que ela tem muito nitrogênio, ela pode fazer muita clorofila, pode ter muita folha. E ela não enche fruto, não enche grão. Em algumas culturas que não tem estrutura para segurar essa quantidade de folhas, pode acontecer de um tombamento, um acamamento, né? Então, é sempre importante verificar esse problema de excesso de nitrogênio. No algodão, a gente viu que excesso de folhas causa um excesso de umidade nas folhas baixeiras. Isso acaba acontecendo um apodrecimento. Ué, Jaqueline, eu mandei. Vamos lá. Então, esses são os principais problemas com excesso de nitrogênio. Para fósforo, né? O fósforo ele também tem funções importantes, né? Eles são essenciais, sem eles a planta não desenvolve. O fósforo tem como principais funções relacionadas à energia. Então a gente fala de bomba, de ADP e ATP. Então o fósforo é importante para gerar essa energia. Além disso, o fósforo está na bicamada fosfolipídica da parede celular, das membranas, né? Então é importante o fósforo para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Por isso, tem relação de deficiência de fósforo, menor crescimento das plantas também, né? O fósforo, ele é móvel na planta. Então, é muito comum a gente falar do fósforo imóvel no solo, por isso que ele é aplicado no fundo do sulco. Mas na planta ele tem mobilidade. Então, sintomas de deficiência também vão acontecer nas folhas velhas. Nesse caso, é o que a gente chama de
arrochamento, avermelhamento das folhas velhas, certo? Forma de absorção do fósforo é por difusão e as fontes de fósforo que a gente pode fornecer para a planta são adubos fosfatados. Monoamônio fosfato, vai ter 44% de fósforo, diamônio fosfato com 38% a 40% de fósforo, super simples, entre 16% e 18% de fósforo, super triplo com 41%, e outras fontes como termofosfatos e outros materiais, rochas moídas, né? Fosfato natural, iorim, então vários outros materiais, com concentrações menores e menores também solubilidade. Para o potássio tem como função, ele é um ativador enzimático. Então, o potássio ele é um ativador enzimático, muito importante para o desenvolvimento das plantas. Ele também faz regulagem osmótica, abertura e fechamento dos estômatos. Existem muitos trabalhos que mostram a importância dele na indução de resistência a pragas e doenças, né? Ele é muito móvel na planta, então os sintomas de deficiência nas folhas velhas, né? Então, e os sintomas são redução da turgidez, a planta murcha, e clorose seguida de necrose das folhas, da margem das folhas velhas. Então, inicia com a clorose na margem das folhas e evolui depois para uma necrose. Né? Qual desses, eu não sei se é o potássio ou o fósforo, qual está relacionado com o doce dos frutos? O potássio está muito relacionado com o teor de açúcares, né? A conversão do açúcar. Inclusive, tem muitos trabalhos, né? Quem tiver interesse, depois eu posso passar, que mostram a incidência de açúcares em cana, em tomate, redução da acidez, com o aumento das doses de potássio. E aí, algumas empresas produtoras de tomate, por exemplo, de extrato de tomate e tal, eles pagam para o produtor com frutos, né, com matéria-prima mais ricas em potássio, justamente porque eles vão ter um custo menor na indústria. Se esse fruto estiver muito ácido, vai ser necessário aplicar ácido redutor de acidez e tal. Então, quando se faz uma aplicação de potássio visando a qualidade, a gente viu lá na primeira parte da disciplina, a qualidade deve ser acima da produção, da qualidade, da quantidade, né? Mas ainda são poucas as empresas que fazem essa questão, né? E as fontes, então, do potássio, a gente vai ter todos os adubos potássicos, né? Então, a gente vai ter cloreto de potássio, que é o mais comum, tem 58% de potássio, o cloreto de potássio, sulfato de potássio magnésio, nitrato de potássio. Né? Na maioria das vezes é o cloreto de potássio, que é por ser mais concentrado, a adubação é menor, é o que vai ser mais utilizado. Para o cálcio também tem funções importantes, ele é estrutura para a planta. Né? O cálcio está ligado à cimentação da lamela média da parede celular, na biologia celular. Então, o cálcio ele tem essas funções, né? Principalmente essa questão de estrutura da parede celular. Ele é imóvel na planta, então quando a gente fala de mobilidade, o cálcio ele é imóvel. Ele é absorvido via fluxo de massa e interceptação radicular, das duas formas. Ele também tem os sintomas de deficiência dele, vai acontecer nas folhas novas, nos frutos novos. Então, os principais sintomas são clorose internerval das folhas novas e também o fundo preto, no caso do tomateiro, da melancia, né? São os principais sintomas de deficiência. E as fontes são adubos que contêm o cálcio, mas principalmente a gente utiliza muito o calcário. Então, o calcário a gente viu que tem lá muito cálcio, né? Muito óxido de cálcio, e esse cálcio é muito barato para ser aplicado. Então, outros adubos que tenham cálcio na sua constituição também podem ser utilizados, como o super simples, tem 19% de cálcio, super triplo, que tem 13%, os termofosfatos, que tem até 20%. Mas, normalmente, o calcário e o gesso são as fontes mais utilizadas, porque, além de corrigir a acidez, no caso do calcário, fornece cálcio. E o gesso, além de fornecer cálcio, também fornece enxofre. Então, é mais barato aplicar do que, às vezes, utilizar uma outra fonte só para fornecer cálcio. Magnésio. Magnésio tem como função, uma das principais, é compor a molécula de clorofila, além de ser um ativador enzimático. Sob mobilidade, ele é móvel na planta, é absorvido, assim como o cálcio, de fluxo de massa e interceptação radicular.
Sintomas de deficiência é uma clorose internerval das folhas velhas. E como fornecer esse magnésio para as plantas é através de adubação com fertilizantes que tenha cálcio. Normalmente calcário dolomítico ou magnesiano e os termos fosfatos magnesianos. Então, são os mais utilizados. E o cálcio, normalmente, ele tem uma demanda menor do que... Perdão, o magnésio tem uma demanda menor do que o cálcio. Então, na aplicação do calcário, a quantidade de magnésio que vai junto já, na maioria das vezes, atende a demanda. Lógico que em alguns solos muito pobres em magnésio, talvez seja necessário uma aplicação maior. E, por último, o enxofre. Tem como funções principais, está relacionado na síntese de vitamina B e de alguns aminoácidos, né? Então, ele tem importância por ser um elemento essencial para o crescimento das plantas. Ele é absorvido por difusão, por fluxo de massa, faz parte, como sintomas de deficiência, ele tem a lâmina foliar toda uniformemente clorótica, né, ou amarelada, primeiro nas folhas jovens, isso explica porque ele é um nutriente imóvel. Então, ele é imóvel, acontece os sintomas de deficiência nas folhas jovens, absorvido via fluxo de massa. E, como fonte, são aqueles adubos que têm enxofre, então todos os sulfatos. Então, o gesso agrícola é sulfato de cálcio, né? O super simples vai ter ali 11% de enxofre. Sulfato de amônio tem 24%, sulfato de potássio tem 17%, sulfato de magnésio tem 13%, né? Além da matéria orgânica também ser uma fonte de enxofre para os solos. Alguma dúvida até aqui sobre os macronutrientes? Alguma colocação? Não. Não. Eu não. Então, vamos para o micronutriente, né? Os micronutrientes é bem rápido. Eu trago aqui só algumas questões dos micronutrientes. Uma delas é por que aumentou o consumo de micronutrientes nos nossos solos, né? Antigamente, se a gente falasse de micronutriente há uns 20, 30 anos atrás, o pessoal não dava muita importância para os micronutrientes. E de um tempo para cá, a gente tem visto um aumento da aplicação de micronutrientes. Justamente porque a exploração agrícola dos nossos solos eram em regiões de solos muito férteis, né? Naturalmente muito férteis, na região sul. E aí, quando diminuiu a produtividade, diminuiu a fertilidade natural e vieram para as áreas de cerrado com solos muito pobres em matéria orgânica, pobres em CTC, pobres em micronutrientes, foi necessário aplicar esses micronutrientes para o desenvolvimento das plantas. Além disso, para aumentar a produtividade das culturas, as plantas, a gente precisa aumentar a produtividade e manter ou diminuir a área plantada. Então, isso faz com que haja uma necessidade de aumento da produtividade. Os micronutrientes elevam essa produtividade, porque se faltar um deles, posso ter todos os nutrientes, mas se faltar um de molibdênio, a planta não consegue completar o ciclo perfeitamente. Além disso, o uso de nitrogênio, fósforo e potássio concentrados elevou demais os teores desses nutrientes, principalmente potássio, e desbalanceou o solo. Então, era necessário aplicar mais micronutrientes para a planta enxergar e conseguir absorver. Também houve uma melhoria nas análises de solo. Antigamente não tinha tantas análises para poder interpretar, para poder determinar o que tinha e o que não tinha nesses solos. Hoje a gente já tem tecnologia para isso, a gente já sabe o que tem e o que não tem no solo, a gente vai precisar aplicar. Além da calagem inadequada. Então, a gente tem aqui essa imagem da calagem inadequada. Se eu tenho calagens abaixo do ideal, alguns nutrientes não ficam disponíveis, como molibdênio e cloro. E aí, às vezes, o produtor aplica muito molibdênio e cloro, mas né, é porque o pH está muito alto. Ou o contrário, o pH está muito baixo. Ou o contrário, o pH está muito elevado e ele não consegue absorver o ferro, cobre, manganês, e zinco, que ele usa muito desses nutrientes. Então, sempre é ideal ficar naquela faixa ideal entre 6 e 6,5, que é onde os nutrientes vão estar numa quantidade adequada de disponibilidade. Aqui tem sintomas de deficiências. Está no slide? Professor? Oi. Volta lá um pouquinho naquele negócio lá. Esse que você está explicando aqui é aquele que caiu na prova, né? Foi. Lá na prova a gente estava falando de Não, de cálcio, né?
Lá a gente estava falando de calagem, né? A influência da calagem. Aqui também está muito relacionado com a calagem. Tá. Não, tá. Então, quando a gente desequilibra essa calagem, a gente pode desfavorecer um ou outro nutriente ser absorvido. Aqui a gente tem os sintomas de deficiência, tá lá no slide, na videoaula aqui também, mas é só para a gente ver que cada nutriente ele tem um sintoma muito característico, né? Alguns são parecidos, mas o boro para o crescimento das partes novas, né? Então, é um nutriente imóvel, a parte nova não desenvolve porque falta boro no solo, ele é importante para o tubo polínico e tal. O molibdênio causa necrose nas bordas das folhas, mas é uma necrose que não veio antes uma clorose, né? Porque senão podia confundir muito com o potássio. Então, cada nutriente a gente vai ver que tem um sintoma característico, bem característico, na verdade. Método de avaliação, acho que é o último tema antes da gente encerrar, né? Ainda tem fertigramas, mas método de avaliação, rapidamente, é só para a gente lembrar que existem 3 métodos de avaliar o estado nutricional das plantas. Um deles é através de diagnose visual. Eu identifico se tem algum nutriente faltante de acordo com o sintoma que essa planta está demonstrando. Uma análise foliar e um teste rápido em tecido vegetal. Aqui a gente não colocou análise de solo, por exemplo, né? Não estou falando aqui de diagnóstico da deficiência no solo. Estou vendo a planta está crescendo já, né? Então, um diagnóstico visual, falta o nutriente, ela manifesta aquele sintoma. Uma análise foliar, o exame da planta, eu identifico o que tem e o que não tem nela. E o teste rápido, está chegando ainda, mas a gente faria um teste rápido ali para mudar de cor, alguma fitinha e consegue comparar com o padrão. Diagnose visual, basicamente, ela é ruim, por quê? Quando a gente consegue observar os sintomas de deficiência, que é a manifestação visível, já aconteceram 4 eventos anteriores. Para que aconteça o sintoma de deficiência visível, primeiro faltou o nutriente, né? Faltou, por exemplo, o cálcio. Vai ter uma alteração numa molécula que o cálcio faz parte. Com essa falta do cálcio na molécula, ela vai causar uma lesão subcelular. Vai causar uma alteração da célula, vai causar uma modificação no tecido, aí sim eu vejo o sintoma de deficiência visual. Então, quando acontece o sintoma visível, eu sempre falo isso, o boi já foi embora com a corda há muito tempo, porque parou de ter absorção do nutriente ou disponibilidade de nutriente alguns dias antes, algum tempo antes. Então, o sintoma de deficiência ele é visível depois que já aconteceu o problema. Eu trago aqui um exemplo do zinco, né? A gente trabalhou dele. A outra atividade, além de uma que eu vou colocar com as análises de solo para a matéria orgânica, vai ser uma dessa daqui. Eu vou escolher um nutriente, não vai ser o zinco, e aí eu vou colocar lá para vocês identificarem essas 5 fases. Posso até deixar aberto, acho que eu vou deixar aberto, vocês escolhem o nutriente e fazem essas 5 fases. Primeiro, uma alteração molecular, sei lá, do fósforo. Quando não tem fósforo, não tem. A molécula que não compõe é a ADP e ATP, adenosina difosfato e adenosina trifosfato. Então, aí já é alteração molecular. E qual que é a lesão subcelular em consequência disso? Qual que é a alteração celular? A modificação do tecido até chegar no sintoma visível. Então, aqui eu trago a do zinco como exemplo. Primeiro, se falta zinco na planta, aumenta a produção diminui a produção de ácido indolacético, AIA. Aumenta a hidrólise de proteína, quebra a proteína. Essa é a alteração das moléculas, molécula de ácido indolacético e a proteína. Consequentemente, acontece paredes celulares mais rígidas e redução dos teores de proteína. Consequência, as células são menores, então eu tenho uma alteração na célula, células menores em menor número, porque ela não consegue reproduzir, não tem mitose. O tecido fica com órgãos menores e eu consigo observar o sintoma, internódios curtos, folhas novas pequenas. Já que essa planta não está fazendo divisão celular para crescer, a planta vai ficar menor. Então eu só vejo esses sintomas de deficiência depois que todos esses eventos anteriores aconteceram. Então eu vou deixar aberto para vocês, acho que vai ficar mais, cada um escolhe o nutriente que quiser, e aí vocês vão falar para mim, identificar o nutriente, por exemplo, deficiência de cálcio, alteração molecular,
Quando falta o cálcio, qual molécula que não é composta? Qual que é a lesão subcelular? Qual que é a alteração celular? Qual que é a modificação do tecido? E qual que é a manifestação visível? Qual que é o sintoma de deficiência que a gente observa, beleza? Diagnose visual, a gente precisa de 3 pontos, aqui é muito importante. Generalização do sintoma, o sintoma tem que aparecer em todas as plantas da área da gleba, porque tem que ser generalizado. Uma ou outra planta com sintoma não é sintoma nutricional. Tem que ter simetria acontecendo nos 2 lados da folha, né? Porque a planta, o nutriente entra pela raiz e vai para aquela folha. Por que só metade da folha está amarela? Então, a deficiência é simétrica, acontece nos 2 lados da folha. E acontece também com gradiente. O gradiente é relacionado à mobilidade. Alguns nutrientes só acontecem na parte de cima, outros só acontecem na parte de baixo. Limitações da diagnose, a gente viu isso, né? Posso ter confusão de sintomas, eu só consigo ver esse sintoma de deficiência quando já aconteceu muito lá na frente, então o problema já tem tempo que está acontecendo. Sintomas de deficiências múltiplas complica, se eu tenho 2 sintomas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes complica para o técnico, para o agrônomo identificar. Não consigo prever o início da deficiência, o que a gente chama de fome, né? A planta está precisando de nutriente, mas não está dando sintoma. Às vezes ela já está faltando nutriente. Outra é a análise foliar, que é muito importante, que é comparar dados de amostras de folhas com padrões no exame da planta. Então, vem um laudo falando, ó, sua planta tem 17 de magnésio. O ideal era entre 12 e 25. Está dentro do padrão. Não, o seu tem 10. O ideal é entre 15 e 22. Está baixo, né? Então, a gente consegue comparar minha análise foliar, minhas plantas, a partir de um exame dessas plantas, com um padrão. É o mais ideal quando a gente fala em plantas em campo, né? E o que tem chegado aos poucos são os testes colorimétricos, né? Os testes rápidos de tecidos vegetais. Eu pego uma folha lá no campo, macero essa folha, faço um amassado dessa folha, coloco uma fitinha lá e ela muda de cor. Dependendo da coloração que ela ficar, eu consigo interpretar e entender mais ou menos se está alto, se está baixo, se está adequado. Mas não é pontual, eu não consigo, certamente, em cima do valor, conseguir esse ponto certinho, tá? Ainda falta 2 questões aqui para a gente finalizar, que é a marcha de absorção de nutrientes. 2 minutos para fechar o vídeo. Marcha de absorção de nutrientes, que é a retirada das plantas, dos nutrientes pelas plantas do solo. É importante isso aqui para lembrar, para saber quando que eu devo fornecer o nutriente e quanto eu devo fornecer. Se eu faço adubação semanal, eu preciso saber quanto eu aplico por semana. Essa semana é uma semana muito importante. A planta precisa de mais adubo. Por quê? Porque eu sei que nessa semana, pela marcha de absorção, a planta absorve muito cálcio. Então, eu vou aplicar muito cálcio nessa semana. Muito não, né? Dentro do ideal. Então, a marcha de absorção dos nutrientes é identificar quanto essa planta absorve de determinado nutriente e quando ela absorve, para eu prever e aplicar na época mais certa para ser mais eficiente esse uso. É o tema da última parte da disciplina. E os fertigramas são aqueles mapas, né? Vocês fizeram uma atividade, a maioria entregou, que é uma atividade dos fertigramas, né? Como que eu construo um gráfico para interpretar os teores de nutrientes, né? Tem um padrão, que é uma linha central, e as linhas externas ou internas vão mostrar a falta ou o excesso daquele nutriente. Certo? Como eu tinha dito aquele dia, essa plataforma só permite 40 minutos, está aparecendo ali em cima já, falta menos de 1 minuto. A outra plataforma que a gente tinha sugerido não deu certo com todo mundo aí, ela é sem tempo. Então fica assim. Eu vou passar a atividade, enquanto nesse tempinho agora que vai salvando, eu vou colocar a atividade lá no AVA e aviso vocês para vocês usarem o resto da aula de hoje para fazer, para não precisar usar amanhã ou depois, tá bom? Então, até mais para vocês, pessoal, por enquanto. Até mais.